quiserem, né? Vou mandar aqui para as pessoas o link. Alcina, Alcina Jurema. Mas quem? Michel. O nome dele é Michel mesmo. Michel. Michel. Leia Souza. Leia. Leia Souza. Ocileide. Ocileide. Larissa. Pronto. Mandei o convite para todo mundo. Espero que todos compareçam. Eu queria mudar essa câmera, mas eu acho que eu vou ter um trabalho se eu mudar ela. Mas como vocês não vão querer ficar olhando para minha cara, que eu acho que é mais interessante mesmo. Deixa eu olhar aqui, educação. Deixa eu botar lá para apresentar. Cadê? Vai. Vai. Ah, tá. Tem que mudar isso aqui. Educação. Vou esperar o pessoal chegar. Vou dar mais uns 5 minutinhos, né? Pronto. Cadê? Cadê? Falou assim. Mas quem é Larissa? Gente, preconceito. Slate. Livro. Cadê? Gente, será que o povo esqueceu? Será? Hum. Nossa, Aline, só você, né? Povo.
Tá mais atrasado que eu. Não. Só um instantinho. Cadê o povo, gente? 7h14. Deixa eu olhar. Sim, Larissa. Aí eu vou começar, tá? Porque tu sabe que é o horário, né? Então, vou começar com você mesmo. Você tá aí também ou eu tô sozinho? Né, gente? Poxa, a gente se prepara aqui para fazer um negócio legal, mas enfim, essa ideia que eu tive de criar um grupo de repertório veio a partir da constatação que eu tive nas aulas de redação que eu dou, né, com meus alunos. Aí eu percebia que toda vez que eles iam escrever, né, argumentar, que eles tinham dificuldade com os temas. E aí eu comecei a pensar, poxa, a galera tem dificuldade com o repertório e tal, né? E eu percebo também que as pessoas têm muita dificuldade também de estudar, de ter tempo e tal, enfim. Aí eu pensei, eu gosto de estudar, eu posso oferecer isso, né? E aí eu pensei, vou chamar uma galera aí, vou ver se eles têm interesse. Como eu sei que muita gente tem pouco tempo para estudar, inclusive eu, mas eu gosto, então eu pensei nessas aulas para as pessoas anotarem referências ou, enfim, criar repertório. Né? Eu vou falar aqui de conceitos, de filósofos, vou citar filme, vou citar algum livro, algum autor, aí vocês podem ir anotando, enfim, ou vocês podem reassistir a aula depois e anotar, enfim. Eu vou mandando os links aqui pelo chat, ou eu vou mostrando aqui também os autores, né? Enfim, o tema é a ressocialização do preso por meio da educação, né? Ou educação como solução. Vamos lá. Então, o tema é, né? A educação como solução. Seria 2 pontos ali, tá? Peraí, educação como solução e ressocialização. Seria uma conjunção, né? Eu peguei isso aqui de um site. Faltou a conjunção E aqui.
como solução e ressocialização de detentos. Utopia ou realidade? Texto 1 já começa... você está vendo direitinho aí o texto? Tá, né? Ah, que bom. Então, vamos lá. Texto 1. Anderson foi preso por tráfico de drogas e é interno da Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, no complexo de Bangu, onde cursa a sexta série do ensino fundamental desde o início do ano. Ele é um dos beneficiados pela Lei 12.433, que dá aos presidiários, né, voltou aqui, né, o artigo U, aos presidiários o direito de reduzir sua pena frequentando as aulas, né, dentro da prisão. Desde que a lei foi promulgada há 2 anos, subiu de 8% para 10% a parcela de detentos com acesso às atividades educacionais, algo que especialistas consideram essencial no processo de ressocialização. A lei foi criada para incentivar a adesão dos detentos ao ensino básico, mas o objetivo esbarra na falta de infraestrutura. É bom atentar para isso aqui, porque, enfim, né? Um levantamento do Ministério da Justiça, feito após a solicitação do Globo, via Lei de Acesso à Informação, mostra que, das 1.410 prisões do país, 40% não tem sequer sala de aula. Estão em desacordo com a Lei 12.245 de 2010, que obriga todas as unidades penais a oferecer educação básica e profissionalizante aos seus internos. Então, pensa, né? Se a ideia da prisão é ressocializar, fazer com que a pessoa saia da prisão melhor, o Estado tem que fornecer condições estruturais, né? Ou seja, o espaço tem que estar ali, né? Uma sala de aula, uma biblioteca, professor. Se não tiver isso, não tem como a pessoa, né? Enfim, pensar sobre questões mais estruturantes da vida, né? Da sociedade. Texto 2. Sterrize, assessora da ação educativa, que realiza estudos sobre educação em sistemas prisionais, acredita que há uma visão forte entre gestores e sociedade, e que o ensino para presos é privilégio. A violação do direito à educação é mais uma das violações que ocorrem em nosso sistema prisional, né? Seria mais correto. A pena no Brasil diz respeito à privação de liberdade. Isso aqui é muito interessante de se pensar. Os outros direitos, educação, saúde, a dignidade humana, têm de ser respeitados. Ou seja, né? A pessoa foi presa, foi privada de liberdade, ela continua sendo um cidadão e continua tendo os mesmos direitos que a gente aqui do lado de fora. Né? Vai, marca aqui. Segundo a pesquisadora, a estrutura física dos presídios é um dos grandes empecilhos para a oferta educacional nesses ambientes. De novo, né, estrutura física. Além disso, ela acredita que os gestores educacionais, aí no caso, Secretaria de Educação, né, SEDU, e não de Segurança Pública, é que devem cuidar dessa oferta. Então, a SEDU que tem que oferecer professores para unidades prisionais. Porém, se não tiver sala de aula, não tem como enviar o professor, né? Além disso, ela acredita que os gestores educacionais... tá certo. Isso. Muitas vezes não são os professores das redes que ministram cursos para os presidiários. Em São Paulo, essa é uma mudança recente. É um avanço porque as políticas chegarão a eles da mesma forma. Eu acho que é ONG, né? Se não é professores, pode ser uma ONG, né? Ster garante ainda que há outro mito em relação aos presos, de que eles não se interessam pelos estudos. A Ação Educativa produziu uma pesquisa no ano passado, entrevistando os detentos, e constatou que, embora 72% dos participantes da pesquisa não estivessem estudando,
Até porque não tem espaço, né? Meu Deus, eu acordei tão cedo. Até porque não tem espaço, né? Como é que eles vão estudar? 86% afirmaram que gostaria de estudar. Ou seja, eles estão ali, têm interesse de estudar, porém não tem espaço, não tem infraestrutura. Mais da metade dos entrevistados nunca passaram por cursos formais na prisão. Então, essas unidades estão agindo fora da lei, né? Elas não estão se adequando às leis vigentes. E aqui tem uma charge, né, que eu achei bem maldosa, né? Mas charge, né? Que aqui tem uma televisãozinha, né, dentro de uma cela, e a pessoa está dizendo aqui na televisão: preso que estudar terá pena reduzida. Aí um deles diz assim, né, para o outro: minha mãe tinha razão, o conhecimento abre portas, né? Uma piada meio sem graça, não sei. Texto 4. O sistema penitenciário brasileiro segue como uma instituição medieval onde não faltam os castigos físicos, a insalubridade, a masmorra do confinamento e o abandono. A questão do sistema penitenciário não pode ficar apenas nos discursos eleitoreiros, como os que já se ouvem novamente. Não adianta apenas construírem cada vez mais penitenciários de segurança máxima, né? Essa política errada e insensível somente faz com que, por outro lado, também nos aprisionemos em casas, apartamentos e condomínios de segurança máxima. É preciso usar as terras que temos de sobra e criar penitenciárias fazendas onde o apenado possa limpar as mãos lavrando a terra, irrigando-a com seu suor, plantar com o autossustento da instituição, plantar para o autossustento, e mesmo o sustento de sua família. Então, isso aqui já é uma ideia, né? Solução. Que os presídios localizados nas áreas urbanas sejam unidades fabris, onde o apenado possa dedicar seu tempo no aprendizado de uma profissão técnica e do quanto o trabalho dignifica, enobrece e satisfaz. O mesmo em relação aos delinquentes menores e jovens, sem educação, sem orientação, dominados pelas drogas e praticamente sem futuro algum. Perceba que esse rapaz aqui, eu não sei se é um rapaz, né? Eu acho que é. Bom, enfim, é só clicar aqui, né? No link que a gente vai saber. Ah, tem só 4 textos. É que as minhas propostas chegam até 9 textos motivadores, tá? Misericórdia. É uma loucura para ler. Então, a proposta pede que. Pede não, né? Tá falando aqui. A ressocialização pela educação nas penitenciárias, né? Os presídios. Aí tem uma pergunta: utopia ou realidade? Ou seja, essa pergunta ela não está ali à toa, né? Ela está ali para dizer: olha, temos um problema, né? Eu sempre falo que toda proposta traz um problema e a gente tem que trazer uma solução, né? Então, o problema é o sistema prisional, ele deveria se adequar às leis que exige que o detento tenha acesso à educação, inclusive para reduzir a pena. E assim também, né? Tem uma profissão, estude, ocupe aquele tempo que está ali com algo produtivo, né? Ou seja, essa é a premissa de um sistema prisional, né? A pena é no intuito de aplicar um castigo, entre aspas, para que a pessoa corrija o seu comportamento. Porém, todo mundo sabe, né, que quando a pessoa vai presa, ela vai para celas lotadas de pessoas, assim, em condições insalubres. Essa condição insalubre já desrespeita um direito básico constitucional, né? E aí, eu acho muito interessante
eu mostrar para você aqui uns slidezinhos que eu fiz, esperando, né, que mais pessoas aparecessem, né? Mas, enfim, o povo está bem engajado. Qualquer coisa eu posso mandar isso aqui para vocês. Bom, na Constituição 88, a Constituição Cidadã, que é mais conhecida, o artigo 1 diz o seguinte, vou ler, tá? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Bom, o que é um Estado democrático de direito? É um Estado, ou seja, é um território, é uma nação, onde cada cidadão tem direitos e deveres. E isso não pode ser negado, porque é constitucional. Então, por mais que as pessoas tenham muita raiva, indignação, quando se trata de lei, de lei principalmente, né, porque a Constituição é a lei maior, né? Quando a gente vai escrever um texto e dar uma solução, a gente sempre tem que pensar que o Estado é responsável por garantir esses direitos básicos. Quando ele não garante, ele dá margem para que o cidadão, né, seja uma pessoa marginalizada, né? E aí, as consequências a gente está vendo todos os dias. Então, o Estado Democrático de Direito todo cidadão tem direito, né? As leis são regidas a partir do campo do direito, né? E pela Constituição, que é a normativa, né? Que é, digamos, é a lei maior, né? Todas as leis estão subordinadas à Constituição. Então, nenhuma lei pode ser inconstitucional, inclusive, né? Enfim. Então, levando em consideração que no Estado Democrático de Direito, a soberania é um fundamento, né? A cidadania, né? O que é cidadania? É uma pessoa que mora, né? Tem uma nacionalidade ali, ou pode ser também de fora, um estrangeiro que tem a cidadania aqui, que exerça os seus direitos e cumpra com seus deveres. Já tem uma pessoa perdida aqui. Enfim, então, cidadão, isso eu já percebi que muita gente não sabe o que é ser cidadão, tá? Por isso que eu estou falando essas coisinhas bem básicas, que muita gente não sabe o que é um cidadão. E nem conhece a Constituição. Então, essas coisas básicas salvam a gente em qualquer tema de redação, né? E as pessoas não sabem. Enfim, então você tem deveres, mas também tem direitos segundo a Constituição. Então, por mais que você erre, você continua tendo direitos. Direito à imagem, direito à privacidade, direito à educação, direito à saúde, direito à habitação, enfim, direito enfim, a ressocialização, né? Seria, nesse caso, um perdão, né? Que o Estado dá, né? Quando a pessoa cumpre a pena. Então, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Aqui, ó, a dignidade da pessoa humana, que é um artigo 1º. É inciso isso aqui mesmo? Você é da área do direito? Parágrafo, artigo 1, parágrafo 3, né? Acho que é isso mesmo, né? Parágrafo 3. Acho que é isso. Parágrafo 3. Acho que é parágrafo 3 mesmo. Porque às vezes eu esqueço. É tanto termo. E aí, cadê? Deixa eu voltar lá. A dignidade da pessoa humana é um preceito fundamental da nossa Constituição. Ou seja, quando um preso vai para a cadeia, ele não pode ter a dignidade dele, a dignidade humana, desrespeitada.
né? Em tese, né? Ele não deveria ter. Porém, essa não é a realidade dos presídios brasileiros, que a gente sabe que está superlotado. Há muitas denúncias, né, inclusive na mídia, de que eles recebem alimentação estragada, ou, enfim, coisas absurdas que a gente já está acostumado a saber. Então, eu vou pular algumas coisinhas para adiantar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, eu acho que é esse aqui. Artigo 4º. Deixa eu ver aqui se eu vou... Peraí. Não, vou pular. Título 3. Não, título 2, perdão. Dos direitos e garantias fundamentais. Fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Esse artigo 5º sempre cai aí nos temas aí, as pessoas sempre colocam. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Os termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Os termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, as pessoas não podem se manifestar de maneira anônima, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Ou seja, se uma pessoa vai presa, ela não pode ter a imagem dela colocada numa televisão. As pessoas não podem simplesmente sair filmando. Se ela quiser depois processar, ela pode. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Deixa eu ver se tem mais uma coisa interessante aqui da Constituição. Não tem, por enquanto. Então, esses fundamentos básicos, me parece que as pessoas têm um desconhecimento muito grande, e isso implica numa compreensão, digamos, errada, ou incoerente, ou simplesmente ignorante mesmo da realidade. Por quê? As pessoas, elas se formam no Brasil, culturalmente, intelectualmente, pelas mídias, né? Pela televisão, muito ainda pela televisão, né? Apesar da gente viver numa era digital, muitas pessoas têm televisão em casa, porque nem todo mundo é jovenzinho, fica no WhatsApp, no Instagram, né? Então, por exemplo, as pessoas mais velhas, elas assistem televisão. Então, a televisão, por exemplo, é um grande meio de comunicação de massa que consegue criar, digamos assim, uma opinião pública. Então, a gente é formado, a gente forma a nossa opinião por meio da televisão, por meio do rádio, por meio, enfim, do jornal, ainda tem jornal impresso, né? Não sei se tem, mas eu acho que tem. Então, tudo isso que a gente lê, que são meios, eles influenciam na nossa opinião, naquilo que a gente pensa sobre si e sobre a sociedade. E me parece assim, por mais que a gente passe 10, 12 anos na escola, a gente sai da escola sem entender conceitos básicos da Constituição, conceitos mínimos sobre a compreensão da sociedade. E isso também tem a ver com a péssimo sistema de ensino que a gente tem na educação. E eu posso falar disso depois. Eu marquei aqui, né, algumas frases, e assim, a gente tem que pensar se é possível no Brasil um detento se ressocializar pela educação dentro do presídio.
Então, a palavra utopia significa que, será que isso vai ser algo inalcançável? Será que isso é sei lá, um desejo que nunca será realizado, nunca será concretizado? Ou será que isso pode se tornar uma realidade, né? Me parece que o Estado ele é muito incoerente. Por quê? Ele cria leis, o poder legislativo cria leis para, às vezes, melhorar, às vezes, piorar a sociedade, né? Enfim. E aí, falta a execução dessas garantias, né? Digamos, legais. E aí é quando o poder executivo falha, né? Então, o poder executivo em instância municipal é o prefeito, em instância estadual é o governador, em instância federal é o presidente. Então, eles falham nisso porque não está executando aquilo que é direito das pessoas, né, de uma sociedade. Então, se o Estado cria lei, mas não cria condições materiais, ou seja, não adianta você criar uma lei se você não construir uma sala de aula, você não, né, construir uma biblioteca no presídio. Então, o Estado ele falha, né, na garantia desse direito, na garantia da aplicação da lei. Ele falha. Então, aí você já consegue pensar que será que vai ser uma realidade ou será que vai ser uma utopia, né? Essa ressocialização, o meio da educação. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque o Estado, eu sempre falo isso, né? O Estado, ele é a empresa pública de uma nação, né? Por que ele é uma empresa pública? O Estado nada mais é do que um investimento. O cidadão, com seus impostos, investe. Ele paga o Estado, né, seus impostos, no intuito de que o Estado garanta para ele aquilo tudo que a Constituição diz, né? Em tese, o Estado tem que garantir essas condições mínimas: habitação, educação, transporte, saúde, emprego, tudo. O Estado deveria garantir isso. Isso é básico. Eu acho que isso se chama o mínimo existencial, né? Não sei se você é da área do direito, né? Esse é o mínimo existencial, que é a condição básica de um cidadão para ele viver em sociedade. E isso me parece não, né? A gente já sabe, né? Isso não é efetivado. O Estado não está garantido condições básicas para a vida em sociedade. Então, o Estado está errando, falhando, enquanto poder público, né? E não está garantido aquilo que é básico ao cidadão para ele, olha só, né? Básico quer dizer o quê? Eu preciso ter educação de qualidade, preciso ter saúde, saneamento básico, preciso ter médicos no SUS para me atender, eu preciso ter acesso ao lazer, né? Eu preciso ter cultura, então eu preciso ter acesso, né, a teatro, a, ao cinema, a concertos de música, eu preciso ter esse acesso. Preciso também de lugar para morar, né? Pouco se fala sobre isso, né? Mas isso é uma questão muito interessante. Imagina uma pessoa que recebe um salário mínimo, né? R$ 1.400. Essa pessoa tem condições de comprar uma casa? Não, tem como. Ela vai ter uma moradia? Provavelmente. Sim, talvez uma bem capenga, em péssimas condições, num lugar muito, muito, né, perigoso, violento, e vai ter que pagar o resto da vida. Então, o Estado não deveria criar esse tipo de situação. Há no Brasil mais terras improdutivas
do que pessoas precisando de casa. Na Constituição diz que, aí eu não lembro o artigo, capítulo, nada, tá? É só procurar que eu sei que vocês vão encontrar. Terras improdutivas são de posse da União. Então, a União pode pegar esse espaço e conceder esse espaço para, enfim, para algumas garantias da sociedade, né? Ou o Estado usa para si, ou usa para, enfim, produzir alguma coisa, ou ele vai decidir, né, o que ele vai fazer. Então, se uma pessoa não tem uma casa, se ela tem que pagar aluguel, e ela recebe um salário mínimo, vamos supor que essa pessoa seja casada, e ela tem ali quase 3 mil, né, de renda. Não dá ainda, mesmo com 3 mil, vamos supor que essa pessoa tem um filho, só um filho. Com 3 mil, 3 pessoas se sustentarem. Então, essas pessoas vão ter muitas dificuldades de ter saúde, cultura, lazer, educação de qualidade, enfim, e moradia de qualidade, né? Elas vão conseguir comprar uma casa. Se conseguir, vai ser a custo de muito sofrimento e vai ser realmente, assim, muito demorado. O que acontece? Quando o cidadão não tem o básico para a dignidade humana ser reconhecida, ou seja, para um cidadão se reconhecer enquanto uma pessoa humana, enquanto um ser humano e não como um animal, ele precisa ter isso garantido. E o Estado falha, ele não entrega o mínimo para o cidadão. E aí, a gente tem um problema. As pessoas pensam que o ser humano nasce humano, né? E se esquece que nós somos animais. Animais que se humaniza, né? É óbvio que a gente não chega, não sei, né? Acho que tem pessoas que chegam a 100% de humanidade. Mas vou explicar isso. A gente é um animal, né? Não sei se você lembra aí na biologia, nós somos animais, mamíferos. E a gente se torna um ser humano a partir do convívio com outro ser humano e por meio da linguagem. Ou seja, por meio da cultura, a gente se humaniza. Tem casos de crianças que foram encontradas em florestas em que elas não conviveram com seres humanos, conviveram com animais. E tem a história de uma criança, de um menino, que convivia com macacos e fazia tudo que os macacos faziam. Era um ser humano, né? E ele vivia como os macacos, porque ele nunca teve contato com seres humanos. Uma menina também foi encontrada numa floresta, onde ela foi criada por lobos. E ela uivava, fazia tudo que os lobos faziam, porque ela só conviveu com animais, aqueles lobos. E ela imitava aquele comportamento, porque ali era o meio, o ambiente em que ela estava inserida. E o que seres humanos fazem? Imitam uns aos outros. Seres humanos trabalham, casam, bebem, fumam, compram coisas, enfim, e morrem. A gente imita uns aos outros. A gente é animal. Porém, a gente criou linguagens, né? A gente criou formas de se comunicar com os outros que os animais talvez não tenham conseguido. Mas eles também têm um nível de linguagem deles de comunicação. Então, o ser humano, ele é um ser que adquiriu cultura, que criou hábitos, valores, acordos entre eles, né? Acordos sociais, para que eles não se matem, né? Porém, não se matem, ótimo. Porém, quando o ser humano não é visto como ser humano, e quando o Estado trata ele como um animal, não dá para esperar dessa pessoa tratada como animal que ela se comporte como ser humano, né? Eu, pelo menos, não consigo pensar, né? Se eu bato em alguém, eu posso esperar dela um abraço? Assim, não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum para mim. Então, se eu bater alguém, eu vou esperar que ela me dê um soco também, né? Se der um soco, eu vou esperar um soco. Então, se o Estado
abandona um grupo, uma parcela grande da sociedade, não dá para esperar dessas pessoas amor, carinho, afeto, união, companheirismo. Porque elas estão ali marginalizadas, sofrendo todo tipo de violência e cheio de ódio no coração, né? Cheio de ódio, que é isso que eles estão recebendo. Então, óbvio, né? Crime é crime também, né? E a gente não deve defender nenhum tipo de crime, né? Deus me livre. Mas, dado o contexto, o ser humano se adapta ao contexto, né? Então, eu dei esse exemplo da menina e do menino, você pode procurar no YouTube, você vai encontrar. A gente é produto, ou seja, resultado do meio em que a gente vive. Então, se você cresce numa família onde o pai bate na mãe, sofre violência sexual do pai ou da mãe, tanto faz, você está aprendendo o que ali? A violentar o outro. Você não está aprendendo a amar e ser respeitado, a amar e ser amado, cuidar e ser cuidado, né? Se o Estado está falhando em garantir que aquela criança ali do morro, ou da classe média mesmo, não seja violentada pela própria família, o Estado não pode cobrar depois desse jovem que ele seja um ser humano que cumpra com os acordos sociais, né? Que atenda ou que obedeça os acordos sociais. Porque os acordos sociais estão sendo rompidos o tempo inteiro, até dentro de casa. Então, é o marido que bate na mulher, ou é a mãe que também espanca o filho, enfim. Há ali uma quebra de um acordo civilizatório. Então, por isso que eu estou dizendo assim, que o ser humano ele se humaniza. Ou seja, a gente tem que reprimir os nossos afetos, o ódio, a raiva, às vezes, enfim, para a gente não agir como um animal e voar em cima. Então, a gente tem que se autorregular para que a gente possa conviver em sociedade de maneira civilizada. Porém, não dá para esperar paz e amor e união de uma parcela da população que não tem água encanada, não tem esgoto, não tem moradia, não tem, enfim, não tem nada. Não dá para esperar de pessoas tratadas como animais que elas nos tratem como seres humanos. Elas vão nos tratar como animais também, né? Então, o Estado está agindo em desacordo com a lei, e a ideia de a prisão como espaço de ressocialização, ou um espaço onde o detento vai ter que pensar sobre aquilo que ele fez durante aquele tempo, não está acontecendo, né? Aí essa moça aqui, a Esther Rize, essas informações que estão aqui no texto motivadores, você pode usar, inclusive, na própria redação, tá? Desde que você parafraseie os textos motivadores, né? O que é parafrasear? É você usar as informações no seu texto, mas não copiar e colar. Isso é plágio, né? Isso é crime. Mas você pode usar informações daquele texto. A não ser que a banca te impeça, né? Te oriente nas instruções, que não quer que, às vezes tem, tá? A banca que exige que você não use nenhuma informação dos textos motivadores. Quando a banca exigir, né, isso, aí beleza, você não usa. Mas se a banca não exigir, você pode parafrasear. E aí, quem souber compreender o texto, né, muita gente não sabe nem compreender um texto, quem souber interpretar um texto, vai se dar muito bem. Muita gente tira nota 1000 no Enem só usando o texto motivador. E assim, se dá bem, porque ela sabe compreender um texto, ela tem noções, né, básicas da Constituição, e ela sabe interpretar, né? O que é compreender e interpretar? Eu sempre falo isso nas aulas. Compreender um texto é você ler o texto e compreender o que está escrito ali, né, naquele papel, naquela tela. Agora, interpretação de texto é quando você traz esse texto para o contexto. O que é o contexto? É o que você está vivendo. Ou aquilo que, se você pegar um livro, né, um livro de literatura do século XIX, você entendeu o contexto daquela época e aquela obra. Então, tudo que a gente escreve dentro de um contexto, né? Então, se eu estou lendo esse texto aqui, esses textos motivadores,
e estou fazendo toda essa leitura, explicando isso, é porque eu estou interpretando, eu estou trazendo o meu conhecimento a partir das minhas vivências, a partir das minhas leituras, e estou inferindo informações a esse texto. O que é inferência? É quando você junta uma coisa com outra, né? Você cria um nexo, né? Uma conexão entre duas coisas que antes estavam separadas, né? Então, digamos que nesse estado, por exemplo, onde você lê um texto e não entende o contexto, você está alheio, né? Quando você lê um texto, por exemplo, quando você estuda história do Brasil, e você não consegue fazer uma relação daquilo que você está estudando com a realidade, você está em um estado de alienação. Quando você consegue pegar aqueles conceitos, aquele conteúdo do livro de história, né, que a professora está trabalhando, e consegue entender algumas coisas da sociedade, você está interpretando a realidade, compreendendo como o mundo funciona. E isso é que muitas pessoas, ou quase a maioria dos estudantes, saem da escola sem entender. Né? Eles decoram as coisas, porque são muitas disciplinas, não dá tempo de refletir sobre aquilo que eles estudam, eles mesmos, né? Porque é muita coisa. Então, eles acabam decorando, querendo tirar uma nota lá que os pais desejam, e acham a escola uma chatice, e às vezes é mesmo, muito chata mesmo. E, enfim, acaba tendo o ranço da escola, e é muito interessante, depois eu vou tentar falar sobre a escola, vou ver se eu consigo. E aí, acaba que o adolescente, o jovem que sai da escola, sai com o ranço da escola, com raiva, e não quer saber de nada, porque ele foi sugado ali 12, 13 anos da vida dele, né, 14 anos. Então, assim, difícil você criar um cidadão que compreenda a realidade, que interprete a realidade, quando a escola é um espaço muito militar, muito disciplinador. Assim, nada contra a disciplina, a gente tem que ter disciplina, mas é um lugar muito chato, onde há pouca criatividade, há pouco diálogo, né? Diálogo é quando você está ali ouvindo o aluno, né? Compreendendo que ele tem também o conhecimento, que ele traz alguma coisa da vida dele, e você relaciona isso com o seu conhecimento, com o contexto, com o cotidiano, e aí você desvenda a vida para esse aluno, para essa aluna, que está querendo entender a vida e o mundo, a realidade. Mas a escola não trabalha assim, a escola trabalha com conhecimentos fragmentados. Então você tem português, matemática, ciência, biologia, história, física, tudo separado. E a verdade é que no cotidiano, na vida, né, experienciada, vivida, as coisas se relacionam mutuamente. Então, se eu estou ali na rua e vejo outdoor, eu estou lendo e eu aprendi isso, né, na alfabetização. Mas, ao mesmo tempo, tem um carro, um caminhão poluindo o meio ambiente. Eu aprendo isso em geografia. Ao mesmo tempo, um cara bêbado atropela alguém, né? Isso eu vou estudar também em sociologia, né? Enfim, a vida acontece tudo ao mesmo tempo. E a escola fragmenta o conhecimento e os professores têm que ensinar aquilo que eles estudaram. E parece que o aluno não consegue ter uma noção do todo, da vida, do mundo, da realidade, porque ele aprende que o conhecimento é fragmentado, é separado um do outro. Então, ele não consegue ter uma noção do todo. Ou seja, ele tem uma noção que o mundo é um Frankenstein, um boneco, aquele boneco que um cientista cria, né? Coloca uma perna, uma cabeça, um braço, tudo assim, de partes de outras pessoas, e o aluno entende que a realidade é isso. É você pegar um pouco de português, de matemática, e aí enfiar ali, criar uma ideia de mundo fragmentado, dividido e, sei lá, até segregado. E aí isso não facilita, né? O sistema de ensino não facilita o próprio aluno de compreender a própria realidade e a realidade do outro. E aí você sai da escola sem saber muita coisa mesmo, né? Porque a escola segundo o Pierre Bourdieu, que é um cara que eu acho que vou falar hoje ainda, vou ver se eu consigo. Pierre Bourdieu,
esse cara aqui, a escola é um aparelho ideológico do Estado. O que é um aparelho ideológico do Estado? A escola reproduz a ideologia da burguesia, né, no caso, né, que é a classe dominante do Estado. Então, o aluno ele tem que sair da escola sem perceber que ele está obedecendo ao Estado. Ele está sendo obediente ao poder, à norma. E, obviamente, que todos nós saímos um pouco assim, né? Tem gente que sai abestalhado até demais. Porque ali no espaço da escola, a gente vive eu vou ter que falar do Pierre Bourdieu, não tem jeito. A gente vive o que o Pierre Bourdieu vai chamar de violência simbólica. O que é violência simbólica? É toda a violência que é sutil. Ela não chega a ser algo escancarado, dito, muitas vezes. Às vezes é dito, mas às vezes é algo imposto de maneira natural e legítimo e as pessoas obedecem. Então, vou dar um exemplo assim, né? Olha que interessante, eu falei esses dias para uma aluna e ela disse, puxa, eu aprendi isso só agora no terceiro ano. Eu falei, né? A escola, ela é uma instituição do Estado. Vou comer um negócio aqui rapidinho, para minha pressão não cair. É um direito constitucional de qualquer cidadão que ele tenha acesso à educação. Isso não pode ser negado por ninguém. E aí, o aluno que entra sem uniforme, ou que tenta entrar na escola sem uniforme, ele é barrado. Ele tem que voltar para casa. Esse direito básico, fundamental, constitucional, foi negado. Isso pode? Entende? Pode? Pode, Aline? Em tese, não pode. Né? Todo ser humano tem direito à educação. Ninguém pode impedir uma pessoa de estudar. Inclusive, se as famílias não levam seus filhos, que são crianças ou adolescentes, à escola, a gente pode acionar o conselho tutelar, a gente da escola, né? E o Ministério Público. E a família não está obedecendo o direito básico de uma criança e de um adolescente. Então, a gente pode acionar o Ministério Público dentro da escola, né? Então, o que acontece? Mas o que faz um adolescente, uma criança, enfim, um aluno, obedecer essa norma? Em todas as instituições, eu conheço que a grande maioria, nós temos o regimento interno. O que é o regimento interno? É um documento, né, onde há normas, regras, que a diretoria ali, a galera ali enfim, a equipe da escola, enfim, às vezes alguns pais, não sei, né, criam para que as pessoas ali que frequentam aquele espaço possam habitar aquele espaço de maneira saudável, organizada e civilizada e tal. Esse regimento é assinado por todo mundo, né? Quando você vai fazer uma matrícula, tem lá, receitos, termos da escola e tal, isso aqui. Pode ser pela internet, pode ser a punho mesmo. E quando você assina isso, você está dizendo que você vai obedecer as normas da escola. E aí, quando você assina, você está assinando um contrato, um acordo, que você vai respeitar as regras da escola. E aí a escola pode realmente te deixar lá de fora sem estudar. E por quê? Porque você assinou um acordo com eles. E por você ter assinado esse acordo e garantido que você ia respeitar, você pode ser punido. Mas o que impede, por exemplo, em algumas realidades, nem tanto, né? O que impede uma pessoa de agredir? O que impede uma pessoa, um aluno, de agredir o diretor, o professor, o pedagogo, o coordenador? É a figura, a ideia de hierarquia, primeiro, a legitimidade dessa hierarquia, ou seja, uma pessoa que estudou, está ali trabalhando,
né? Ela tem um salário, e aí a pessoa, uma criança, um adolescente, pensa, eu não trabalho, eu só estou estudando aqui essas coisinhas. Ela já tem mais tempo de vida do que eu, sabe mais coisa. Aí você legitima aquele poder. E que poder é esse? É o poder que a gente, dentro de uma sociedade hierarquizada, introjeta, né? A gente sabe que tem pessoas, digamos, em instâncias superiores a nós, e, infelizmente, nós também acreditamos que há pessoas em instâncias inferiores a nós. Então, a gente obedece o superior e maltrata o inferior, que a gente acha, né? Então, um adolescente que não agride seu professor, seu diretor, por mais que o diretor, a professora ou o coordenador esteja agindo de maneira rude, esteja, às vezes, gritando ou ameaçando, isso é uma violência, né? Violência psicológica. O que impede ele de agredir é essa naturalização ou essa legitimação do poder, da hierarquia e da autoridade que a gente concede socialmente, né? Então, o que impede a gente de agredir o outro, às vezes, é a posição hierárquica. Senão, né, tem gente que sai, né? Por exemplo, os alunos se agridem, né? Porque eles não enxergam o próprio colega como uma figura hierárquica. E aí, na escola, a gente vai obedecer essas pessoas e, detalhe, o regimento interno não é discutido com os alunos não têm acesso, geralmente, assim, não conheço, acho que em uma escola só que eu fiquei sabendo que os alunos tiveram acesso, né, ao regimento. Então, os alunos estão ali, obedecendo o regimento, sem ter olhado, conhecido o regimento, obedecendo regras que eles desconhecem ali também, algumas coisas que eles desconhecem, e também sem ter noção dos próprios direitos. E aí, isso, por Bourdieu, configura uma violência simbólica. Quando você está dentro de um espaço em que, óbvio, toda criança, adolescente, adulto, idoso, dentro da Constituição, dos estatutos, tem direitos. E a gente tem que respeitar, independente da nossa posição. Só que a escola não mostra isso. Não quer que você saiba, a escola não quer que você saiba que você tem direitos ali dentro. E aí ele não vai te falar do regimento. Então você, sem saber o seu direito dentro da escola, você vai obedecer. E aí que acontecem os abusos institucionais. Então, uma coordenadora pode abusar do poder dela, da hierarquia dela, da posição de autoridade dela, um pedagogo, um diretor, enfim, eles vão abusar. Isso é violência simbólica. Porque você não sabe se aquilo pode ou não pode. Muitas vezes os pais também não sabem, porque também nem leram o regimento. E aí a escola se torna um lugar militar, digamos assim, autoritário. Porque o aluno não tem noção do direito que ele devia ter, né? Numa sociedade contratualista, que é a sociedade que a gente vive, ele deveria ter acesso a essas regras, a esse dever, isso devia ser passado para eles no início do ano, e eles não têm. Por quê? Isso é um mecanismo de controle, né, da sociedade, que depois eu vou abordar também. Vou tentar abordar, né? Hoje, vou ver se consigo. Mas vai lá, vamos tentar adiantar aqui. Ainda bem que tem pouco texto motivador, né? Vamos lá. Estado em desacordo, né, como sempre. Essa mulher aqui, assessora da ação educativa, deve ser uma ONG, né? Ela disse assim: há uma visão forte na sociedade que o ensino, a educação, o acesso à educação dos presos é privilégio. Aí ela diz, né? A pena no Brasil diz respeito à privação de liberdade, não configura extinção de direitos, né? Por mais que a pessoa esteja ali na cadeia, na cela, os outros direitos têm que ser assegurados, de acordo com a Constituição. Então, o direito à educação, à saúde, à dignidade tem que ser respeitada. E a gente sabe que não é bem assim. Então, eles estão sendo desrespeitados, né? Eles estão tendo direitos básicos, fundamentais, negados ali dentro. Por mais, e aí eu sempre digo, né, gente?
Por mais que a pessoa tenha feito uma coisa horrível, ele tem direito. Dentro de uma sociedade, de um Estado democrático de direito, até o criminoso tem direito. E aí, a pessoa pode gostar ou não dessa noção, mas dentro do Estado democrático de direito, a pessoa tem direito. Não importa o que ela fez. Ela tem direito à presunção de inocência, ela tem direito a um interrogatório com um advogado, ela tem direito a tudo isso. Por mais que você não goste, mas ela tem direito. Então, eu vejo muitas pessoas muito passionais quando se trata disso, né? Muita raiva. Esses dias eu dando aula, um menino escreveu uma redação falando assim, pena de morte, que não sei o quê. Eu falei, menino, você quer zerar sua redação? Então, opa, dá uma freada aí e vamos entender como é que o Estado funciona, entender como é que é, entender e saber o que é uma Constituição, porque não é por aí, porque no Estado Democrático de Direito, eu tenho direito e você também tem direito. Mesmo se eu fizer uma besteira, eu tenho direito ainda. Eu posso ser privado de liberdade, mas os outros direitos têm que ser assegurados. O Estado tem obrigação, né? Enfim, muita gente não sabe disso, ou esquece, ou não quer saber também, né? E aí, você pode usar, inclusive, na hora de argumentar. Oi, meu Deus, eu apertei alguma coisa aqui. Não, eu mesmo apertei o botãozinho sem querer, eu apertei o botãozinho de levantar. Eu querendo falar comigo mesmo, né? Não chegou mais ninguém, não, né? Acho que não. Deixa eu olhar aqui. Estamos sozinhos, né? O povo nos abandonou. Mas, enfim. Então, o que adianta ter uma lei, né? A lei 2.245, a lei 2.433, se os penitenciários, os presídios, não têm uma sala de aula. Que adianta criar lei se o Poder Executivo não executa aquela lei, né? Não dá materialidade para aquela lei, né? Fica só numa instância assim, imaginativa, né? No imaginário, assim, uma hora vai ter. Por exemplo, já existe uma lei federal que exige que toda escola tenha um psicólogo. Isso quer dizer que toda escola tem um psicólogo? Não tem. Estado já criou, o Poder Legislativo criou isso e criou, né, essa lei. O Estado ainda não executou. E aí tem a questão orçamentária, que a gente entende, né? Beleza. Mas sabendo que o Estado criou, então ele tem que dar um jeito de executar, né? Você vai exigir mais imposto, vai aumentar imposto? Não sei, mas ele tem que executar. Deixa eu olhar aqui. Então tá. Aí, a partir do pressuposto que você vai pensar que essa realidade dos detentos é uma realidade que vai contra os direitos fundamentais, básicos de um cidadão, pode ser interessante que você use essas informações aqui na redação, tá? Pode ser muito interessante. E aí você vai parafrasear, né? Você não vai copiar e colar, né? Porque dá um BO. E aí esse cara aqui, eu acho que é um cara, né? Olha como a nossa mentalidade é masculinista, né? Eu pensei, falou bem, é um cara. Pode ter sido uma mulher, né? Pode ter sido uma mulher. Inclusive, hoje eu coloquei até um vídeo lá da Viviane Mosé, né? Que eu tava assistindo. Viviane Mosé é maravilhosa, cara. Aí eu tava vindo aquela aula assim, e eu falei, caraca. Falei, eu vou ver se o pessoal curte lá, porque é muito bom. E aí, esse sujeito aqui, que eu não sei, esse desconhecido, vai dizer que, primeiro, né? Que o sistema penitenciário não devia ser um lugar de depósito e lugar de castigo, de insalubridade, de abandono e de violência. Devia ser um espaço produtivo para a sociedade. Tudo bem que eles trabalham lá dentro e tal, e reduz a pena. Mas ele deu uma ideia muito boa, que é preciso usar as terras, que tem de sobra, terras que são improdutivas, criar penitenciárias fazendas. E olha só, imagina um preso contribuindo para a agricultura. E a gente tem a quarta população carcerária, ou a terceira maior população carcerária do mundo. Ou seja, trabalhando para a economia, para o país,
sendo, né, produtivo, enfim, trabalhando também para o Estado, enfim, fazendo trabalho comunitário, enfim, olha que coisa mais bacana do que você ficar enjaulando todo mundo dentro de um, sei lá, de um espaço pequeno e insalubre, né? Então, ninguém vai aprender a refletir sobre aquilo que fez se ele é colocado numa condição de animal. E olha que tem muito animal sendo muito bem cuidado, às vezes dá até inveja. Então, se a pessoa é colocada como um subcidadão, às vezes como um animal dentro de uma cela, e ele vai estar dividido a cela com pessoas muito perigosas, em facções e tal, ele vai sair de lá pior, ele vai se profissionalizar no crime. Ele não vai pensar sobre aquilo que ele fez, dadas as condições materiais, físicas, né? Ele não vai pensar, ele vai ter mais ódio, né, da vida, da sociedade, de tudo, e vai qualificar, digamos assim, a sua aptidão ou sua vontade de se revoltar contra a sociedade e contra a lei. Então, se o Estado não dá o mínimo, ele não pode comprar o mínimo, né? A gente aprende mais por exemplo do que por conselho, né? Qualquer um, né? E, assim, quando a gente tem um pai e uma mãe que diz assim, falo o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Horrível, né? Você está, enfim, ensinando que é hipocrisia que reina, né? Isso é péssimo. Enfim, eu vou para a partir desse texto, vou te explicar alguns conceitos que eu achei muito interessante, que eu achei maravilhoso, eu já conheço, e eu acho que é importante a gente utilizar nas redações. Daí eu vou ver se eu consigo aqui apresentar para você. São conceitos da filosofia moderna que você pode usar na redação, e eu amaria se vocês usassem, porque eu adoro esses conceitos. Existiu, né? Para mim existe ainda, porque a pessoa está viva na minha cabeça. Um conceito criado pelo filósofo francês Michel Foucault, chamado tanatopolítica. O que é a tanatopolítica? A tanatopolítica eu vou ler aqui, mas eu vou explicar depois, né? O conceito de tanatopolítica, desenvolvido por Michel Foucault, refere-se a uma forma de poder que se concentra na gestão da morte e da destruição. O termo é uma combinação de tanato, o grego thanatos, que significa morte, e política. Política significa, mais ou menos, um acordo coletivo que nós fazemos uns com os outros. Ou seja, um acordo de morte. E é usado para descrever como as sociedades e estados lidam com a morte, o risco e a violência em suas práticas políticas. Já viu falar sobre isso, Aline? Sobre esse conceito? Já? Acho que não, né? Beleza. Vamos lá. E aí, eu vou explicar um pouquinho mais ou menos, tá? O Michel Foucault, ele está dizendo o seguinte, a sociedade, o Estado moderno, que a gente saiu da monarquia e foi para o Estado contratualista e constituímos também a ideia de república, né? Enfim. Ele fala que o Estado, ele, por meio do seu poder repressor ou seu poder ideológico, ele vai criar mecanismos de matança. Essa é a palavra, não tem outra, né? Matança. Deixa eu só deixar aqui a telinha bonitinha para aparecer aqui para você. Ele vai criar mecanismo. Por quê? Não se pode ter muitas pessoas vivas no mundo, porque não há dinheiro para todo mundo viver. É a ideia de um sistema capitalista, né? Tem uma concentração de renda, tem que ter uma concentração de renda, tem que ter um Estado que vai ajudar essas famílias, essa classe a concentrar riqueza e dar um mínimo para a população, pão e circo, né? E
muita gente dessa população ali, marginalizada, vai ter que morrer, porque o Estado não quer arcar com sua responsabilidade com esse grupo. Então, esse grupo só vai servir para mão de obra barata, escravização, que a gente ainda tem, né? Situações de escravização no Brasil, inclusive. Essas pessoas vão servir como bode expiatório do Estado, ou seja, vão morrer em nome de uma causa que, digamos que nem exista, mas vai morrer. Então, esse tipo de política, ela é... Ai, meu Deus, não sei se eu falo isso, mas eu vou ter que falar. Sabe aquela frase, bandido bom é bandido morto? Isso é uma frase que reflete a tanatopolítica. Por quê? E olha só que interessante. Bandido bom é bandido morto. E aí as pessoas pensam logo em que sujeito? Quando você pensa num bandido. Fala para mim. Não pode nem falar, né? Porque vai, né? Vai que a gente leva um processo aí, né? Vai que alguém assiste depois. Então, a gente pensa em uma pessoa de pele escura, pobre. Por quê? Porque a gente assiste televisão, né? Assiste novela, assiste filme, e a população negra é representada daquela forma. Hoje há uma mudança, né? Mas digamos que é recente essa mudança, né? Digamos não, é recente. Então, nosso imaginário é construído pela televisão, a gente entende que há pessoas na sociedade que são matáveis. E há pessoas na sociedade que não são matáveis. Ou seja, as pessoas brancas não são matáveis. Se acontece uma violência com uma pessoa branca, a gente para o mundo, para tudo, e fica ali semanas, o dia inteiro, noticiando, né? Você já assistiu aquele filme Todo Mundo em Pânico? Acho que é Todo Mundo em Pânico 3 ou 4, acho que é o 4. Não sei se você tem idade, né? Eu já sou velho. Tem uma cena em que uma personagem, ela é negra, né? E ela tá assistindo o filme, e o filme faz paródia, né, de filme de terror, e ela fala assim, Cindy, vem cá ver aqui a televisão. Hoje morreu mais de 5 mil negros na periferia, eles só ficam falando dessa garota negra que caiu no poço, que o filme faz uma paródia do Poço, né, que é um filme de terror. E esse filme tá fazendo uma crítica, né? Fica o dia inteiro falando de uma menina. Ela fala assim: a televisão está noticiando o dia inteiro essa notícia da menina branca que quer no poço. Ou seja, os 5 mil pessoas que foram mortas pela polícia lá nos morros, ninguém deu notícia, ninguém quis saber. Mas a menina branca que quer no poço, as pessoas, a televisão noticiou. Então a gente cria compaixão com o branco e cria uma ideia de que há um perigo na sociedade, há um sujeito que é perigoso e que, portanto, ele deve ser castigado, punido. O Foucault também vai falar sobre essas questões. Isso é a tanatopolítica, ou seja, pessoas têm que morrer e pessoas têm que viver, né? E o Foucault também vai criar um conceito chamado biopolítica, que é o Estado administrando a vida das pessoas para que elas vivam e construindo mecanismos também para matar essas pessoas. Ou outras pessoas, tá? São grupos, na verdade, tá? Então, pessoas brancas, classe média, tem que viver. Pessoas pretas, periféricas, tem que morrer. É isso. Então, essa galera que depende do SUS para ter uma consulta com um psiquiatra, com um cardiologista, com um fisioterapeuta, essas pessoas estão ali, digamos, fadadas à morte, né? Porque elas não vão conseguir, vai demorar anos, elas vão ter que pagar. Se elas tiverem dinheiro, elas vão ter que pagar, no particular, no convênio. Ou seja, há uma. Seria a palavra, não sei se é uma pena de morte, mas há uma condenação, ou, né, implícita, ou tácita, essas pessoas que estão nascendo na periferia irão morrer, porque o Estado não vai garantir o mínimo e o básico para elas. Isso é proposital, porque há pessoas que têm que morrer e há pessoas que têm que viver. E para o Foucault, isso é uma maneira de equilibrar a balança, né? Você não pode deixar todo mundo vivendo, porque o Estado não quer dar conta, gastar dinheiro com tanta gente.
Ele tem que manter a sociedade de classes ali. O Foucault não vai falar de classes, porque ele não é marxista, né? Mas ele vai falar de classes, de poder, enfim, fala de poder, não vai falar de classe, não. Mas, se a gente for olhar a sociedade hoje, a gente vê ao olho nu, né? Pessoas pobres, moradoras de rua, classe média e a elite. A elite é pessoal que viaja toda semana, vai para o exterior, enfim. Então, esses conceitos filosóficos do Michel Foucault, ele ajuda a compreender mecanismos do discurso e do Estado que promove uma ideia de matabilidade, ou seja, existe um sujeito que tem que ser violentado, que tem que ser morto. Então, às vezes, umas frases, os ditados populares, eles alimentam o imaginário tanatopolítico. Ou seja, não sei se você já ouviu falar de um ditado que é assim, a minha mãe falava que a minha avó dizia para ela, minha filha, ruim com ele, pior sem ele. A minha avó falava para minha mãe. O que a minha mãe aprendeu? Se o casamento está ruim com o marido, pior será sem o marido. Então, ela tem que suportar a violência. Todo tipo de violência. Vai ser pior sem ele. Olha só que doideira, né? Aí você sustenta a violência doméstica, a violência contra a mulher, e aí, enfim, acontece o feminicídio, né? Ou seja, os corpos das mulheres são corpos matáveis, né? Ou seja, e o feminicídio é um fenômeno que ainda a gente não conseguiu resolver, né? Porque o Estado não age para combater efetivamente o feminicídio. Então, as mulheres estão aí, os negros, os pobres, a comunidade LGBT, deficientes, enfim, pessoas com doenças raras, todas essas pessoas estão desse balaio de pessoas matáveis, que vão morrer, estão fadadas à morte mesmo. Então, esses conceitos nos ajudam a entender algumas estruturas da sociedade, como a sociedade está funcionando e como há uma manutenção da vida e da morte das pessoas o tempo inteiro. E isso acontece via discurso de jornalista, principalmente esses jornalistas de violência, né, de notícias violentas, enfim, é um jornalismo assim muito baseado no sensacionalismo, na apelação, numa linguagem bem desrespeitosa. Então o povo fica ali recebendo aquilo todo dia. O Pierre Bourdieu, inclusive, vai falar que a mídia também produz uma violência simbólica, né? Ela cria uma realidade que é fictícia, que é mentirosa, para convencer o outro, o espectador, o telespectador, que aquilo é verdade. Na verdade, é uma mentira e é um recorte, né? Uma fantasia, uma ficção, para que esse sujeito não se rebele contra a violência que ele sofre. Enfim. E aí, vou tentar aqui adiantar um pouquinho, que é 8h27. Tem um cara também. Esses slides eu posso mandar para vocês depois, tá? Eu fiz, né? Porque eu achei, nossa, vai ter tanta gente. Vou pular isso aqui, porque não demora muito. É muito legal essa. Quando eu descobri esse conceito, foi numa aula de uma mulher. Já terminou aqui. No Café Filosófico. Você já ouviu falar do Café Filosófico? Já ouviu falar? Já ouviu falar do Café Filosófico? Eu amo aquele programa, tá? Eu assisto até hoje. Inclusive, estava assistindo hoje, né? Existe Então, o que acontece? Eu ia falar de um outro conceito, de um filósofo italiano, que faz coro ao conceito do Michel Foucault. Então, vamos lá. Voltando ao tema, né? O que acontece? Parece que, de acordo com os dados, o sistema prisional, a educação, como uma solução e uma ressocialização, como uma possibilidade, né, de ressocialização para o detento, parece uma utopia ainda. Porque o Estado não parece interessado
em humanizar, em tornar aquela pessoa ali um cidadão. Porque há, por parte do Estado, um desejo de matança, né? Então, eu não sei se você lembra, mas muitas pessoas fizeram piadas das pessoas que estavam morrendo de Covid, né, na época do Covid. E aquilo foi estimulado, assim, né? Aí você pensa, pessoas ali estão sofrendo, estão morrendo, e as pessoas estão debochando. Por quê? Uma pessoa doente é uma pessoa que não produz nada para a economia, para o Estado. Ela gera, digamos, prejuízo para a economia. Então, para o Estado, é melhor que ela morra, porque ela não está produzindo nada, ela não está movimentando a economia. Então, quando a gente pensa nos espaços prisionais, é a mesma coisa. Há uma produção de um discurso na sociedade, na televisão, nos programas, em tudo, de que aquelas pessoas são criminosas e elas devem ser castigadas e torturadas e tal. Sabendo que tortura é um crime, acho que é hediondo, né, na Constituição de 88. Mas sabemos também que a polícia tortura, faz essas coisas e tal, mesmo sabendo que é um crime. Então, me parece uma utopia ainda que essas pessoas que vão lá para o presídio para pensar no que fizeram, possa sair de lá melhor. Me parece que elas vão sair de lá pior. Porque o Estado ele precisa manter essa tanata política, que essas pessoas têm que morrer, porque a maioria dali é negro, é pobre, sem escolaridade. Muita gente no Brasil, maioria pobre, preta, abandona o ensino fundamental, ali na 7ª, 8ª série, porque precisa trabalhar. E aí continua pobre. Não vai estudar, não vai entrar na universidade, não terminou o ensino médio, né? E no ensino médio tem gente que nem chega. Então, assim, muitos também abandonam o ensino médio, enfim. Então, o Estado deixa que isso aconteça, porque para o Estado é bom. Um Estado, digamos, um Estado em que a vida e a morte é a mesma coisa para o Estado, para ele administrar, é como se as vidas fossem números, para eles tanto faz quanto fez, aquele menino da periferia que é inteligente, que tem talento, que tem alguma habilidade seccional, tanto faz. Ele tem que eliminar, o Estado tem que eliminar mesmo. Aí eu vou falar vou falar rapidinho, né, do conceito do filósofo chamado Giorgio Agamben. Vou escrever aqui, ai, caçamba, cadê o negócio? Giorgio Agamben. Acho que é com N aqui. Que ele vai conceituar, vai criar esse termo, o homo sapiens, ou homo sapiens, não sei. Sapiens seria italiano, né? Que é aquele indivíduo que você, lá na Roma antiga, ele era aquele indivíduo que tinha, sei lá, tinha feito alguma coisa contra a igreja ou contra o rei, e a igreja e o rei não concordava mais em castigar, em executar essa pessoa em público. Porque antigamente era assim, né? Decapitava, queimava, torturava e mostrava para todo mundo. Isso era público, assim, né? Como maneira de coibir, né? Ou de mostrar, né? Olha só, vocês estão vendo o exemplo, né? Vocês vão acabar aqui também se não obedecer. Então, eles chegaram no consenso de que, olha, a igreja, né? A vida é sagrada, você não pode matar a pessoa. Mas essa pessoa também não tem mais direito nenhum. Ela não tem direito a se alimentar, a ter casa, a ter nada aqui, nesse espaço. Mas ela também não pode ser morta por ninguém. Então, essa pessoa fica abandonada, marginalizada. E aí, ela fica ali ao Deus dará. É como se fosse um mendigo, entendeu? Então, qualquer pessoa chega ali e botar fogo, como os meninos em Brasília fizeram, botaram fogo num homem indígena que estava na rua dormindo, e ali não dá nada, não dá nada. Se você procurar, você vai encontrar essa notícia, tá? É bem pesado. Então, são os corpos das travestis que ficam na rua, que mata também, não dá nada, né? Tipo, uma travesti estava se prostituindo, se você procurar ali, você vai encontrar, é muito triste. E ele não era um morador de rua, tá? Ele foi para Brasília
contra alguém, alguma coisa assim. E pobre, né? Não tinha como pagar, então dormiu ali. E aí uns playboyzinhos foram lá e botaram fogo nele. Então, infelizmente, né, isso faz parte do cotidiano de um Estado em que algumas vidas importam e outras vidas não importam. Principalmente se for indígena, negro, LGBT, mulher, enfim, né? Nordestino, né? Nordestino sofre muito preconceito, né? Muita xenofobia. Então, esse conceito do George Agamben, se você procurar no YouTube, você vai encontrar pessoas falando desse conceito. Ele serve para esclarecer que existe um ser que tem que ser abandonado, ou um grupo que tem que ser abandonado, e que fique ele, né, à margem, ao Deus dará, para que qualquer pessoa possa violentá-lo e matá-lo. Não vai ser a igreja que vai matar, nem o Estado. Vai ser o próprio cidadão que vai matá-lo. Você está entendendo? Então, assim, o Estado está dizendo, eu não vou matar porque não é mais responsabilidade minha, né? O conceito do George Agamben. Ele não é responsabilidade minha, né? Praticou um crime, não posso matar. A igreja vai dizer, é uma vida sagrada, você não pode matar. Mas ele é banido, ele é extirpado, ele é expulso da sociedade. Ele também não é defendido. A dignidade humana dele acaba ali, naquela situação. E aí qualquer pessoa pode fazer qualquer maldade. Então é um deficiente também que alguém faz maldade. Tem um filme, vou te dar aqui um nome que é muito bom, chamado A Fita Branca, do Michael Haneke, que mostra um pouco disso. Assim. É uma vila da Alemanha ali, antes da 1930, quase perto de 1940, perto da Alemanha nazista, em que algumas coisas violentas começam a acontecer na aldeia, as pessoas ficam assustadas, porque é uma aldeia muito tranquila, pessoas ali, né, de interior, então começa a acontecer umas coisas muito estranhas. E as pessoas querem saber, estão preocupadas, né? Enfim, inclusive um deficiente foi violentado, ficou todo machucado, e as pessoas queriam saber quem era esse monstro que estava fazendo isso com a vila, machucando pessoas e tal. Eles descobrem, eu estou dando spoiler, né, infelizmente, que eram as crianças. E por quê? As crianças sofriam muito abuso dos pais, inclusive pais religiosos. Os pais espancavam, maltratavam, humilhavam seus filhos. A escola também. O que esses meninos aprenderam? Como é que eles aprenderam a se comunicar com o outro? Por meio da violência. Então, você dá aquilo que você recebe. Não tem como você dar amor se você só recebeu ódio. Não tem como você dar amor se você só recebeu violência. E aí essas crianças começam a se agrupar e começam. Aí tem um médico que ele faz um atendimento ali na vila, né? Muito conceituado. O que elas fizeram? Eles andam a cavalo, né? Eles colocaram um aramezinho na grama, para quando o cavalo viesse, né? Com o doutor viesse, né? Em cima do cavalo, cavalgando, para chegar na aldeia lá, o cavalo caísse junto com ele. E ele sofresse um acidente. E por que eles estavam fazendo aquilo? Estavam botando para fora, expurgando aquilo que eles estavam sentindo. E não tem como, né? Eu não consigo ali pensar que uma pessoa que é espancada em casa, que é xingada em casa, e eu tive alunos assim, espancada, que sofre violência sexual, que sofre violência física, tortura mesmo, tá? Espancamento, enfim. Eu não posso esperar que esse menino. E há ainda crianças que passam por isso e que são dóceis, que são boas, mas é uma minoria. A maioria se torna uma pessoa violenta, uma criança violenta que xinga, que briga, enfim, ela está reproduzindo aquilo que ela está vivendo. Então não dá para cobrar desse ser humano que ainda está em formação ali, né, que é um animal tentando, né, adquirir humanidade e que ele não está conseguindo adquirir porque as pessoas estão tratando ele como um não ser humano, como um animal mesmo. Não dá para ele olhar para o outro como se fosse um ser humano, se ele não é tratado como ser humano, né? Então não dá para esperar um comportamento civilizado, decente, de um ser humano que só recebeu violência a vida inteira. Isso as pessoas não compreendem. Por quê? Ou não viveram, não passaram pela situação, ou porque não têm interesse em saber mesmo. Então,
A gente dá aquilo que a gente recebe. Há exceções, né? Mas exceção é exceção. A exceção confirma a regra, né? Então, há exceções dentro da regra. Mas o Estado não tem que agir conforme a exceção. Ele tem que evitar que a regra aconteça. Ele tem que evitar que essas crianças sofram violência dentro de casa. Tem que evitar que as mulheres sofram violência doméstica, para que a sociedade passe a entender que o outro é um sujeito de direito, que ele tem dignidade humana, que a gente possa reconhecer o outro como ser humano. Porque a gente vive numa sociedade tão violenta que a gente enxerga o outro como inimigo, a ser combatido, a ser violentado, a gente está com muito ódio. E a gente quer botar para fora. Então, não dá para esperar de muita gente que sofre violência amor, carinho, respeito. Que tudo que elas passaram na vida, tudo que elas viveram, foram aquilo que talvez a gente tenha vivido em casa diferente. Então, é muito difícil, mas me parece que esse exercício de se colocar no lugar do outro, de pensar o contexto de vida do outro, de empatia, né? Esse exercício de ter empatia com aquilo que não sou eu, com a situação que não sou eu, né? E aí eu tenho eu acredito que tem uma frase que é amar o outro como a ti mesmo. Essa frase ela é muito, muito equivocada, porque muitas pessoas que estão sofrendo muitas violências, elas não se amam. Elas adquirem um conceito chamado, um conceito na sociologia chamado de auto-ódio. Elas se odeiam. Por quê? Por que elas se odeiam? O pai só xingou, maltratou, disse que não valia nada, a mãe também, só recebeu violência. Quando você é criança, você está formando a sua identidade, seu ego, né? Aí tem o id, o ego e o superego, né? O Freud vai falar, né, na psicanálise. Você adquire a noção de quem você é a partir daquilo que as pessoas falam de você. Então, se seu pai te odeia, te maltrata, te violenta, você também vai começar a se maltratar, a se violentar. Então, você vai aceitar a violência, você vai aceitar o bullying, você vai aceitar que as pessoas te castiguem e você não vai fazer nada. Porque você aprendeu que você é um ser desprezível. Então, você vai suportar. Mas também você aprendeu que a comunicação um com o outro é um meio da violência. Então, na psicanálise, na sociologia, esse auto-ódio produz um auto-desprezo, um auto-desrespeito, um auto-desvalor, que a pessoa, por não se amar, não consegue amar o outro. Então, é mentira que você vai amar o outro como a ti mesmo. Se a pessoa não consegue se amar, como é que ela vai amar o outro? Entende? Muitas pessoas não se amam, né? Muitas pessoas sofrem com baixa autoestima. A sociedade vai podando. Você nasce e se acha fantástico. Aí a sua mãe, seu pai vai dizer, epa, calma, não é assim não. Só que dizer, opa, calma, não é assim não, é saudável. Agora dizer, você é um merda, você não vale nada, você não vai dar em nada, você é horrível, você é burro. Você destrói a noção que o outro tem de si mesmo. Ou você impede que ele tenha uma noção de si mesmo que seja boa, que seja positiva, que seja saudável. E quando crianças passam por violências físicas, sexuais, não sei se você sabe, né, mas o maior número de denúncias de violência contra crianças no Brasil é de violência sexual entre crianças de 0 a 6 anos. O maior número de denúncias. Ou seja, as subnotificações. Isso quando chega a denunciar, e quando denuncia, a maioria das denúncias vem da escola. Não vem nem na família, tá? A família protege os criminosos. Então, se você cresce sendo violentado, sendo desrespeitado e desprezado, você não consegue amar o outro, você não consegue acessar o outro, porque você nem conseguiu acessar o amor por você mesmo. Então, não existe isso de eu apanhei, fui violentado e tal, e vou olhar para o outro e vou dizer, nossa, que bonitinho, que legal, tem empatia. Não tem isso, cara. Você vai reproduzir aquilo que você viveu. A maioria, né? Tem as exceções, graças a Deus, mas a gente não queria viver numa sociedade de exceções. A gente queria, eu, pelo menos, quero viver numa sociedade onde que todo mundo é respeitado, tem a sua humanidade reconhecida, a sua dignidade humana reconhecida, o seu direito básico respeitado, para que a gente possa dizer que foi uma escolha dele tendo para o crime.
E quando a gente fala por crime, a gente imagina no preto, pobre, tal, isso aqui, roubando, furtando, aquela de coisa. E esquece que o político que rouba milhões, que tira dinheiro de merenda, que rouba dinheiro público, está deixando crianças, né, a mercê, sem merenda, sem uniforme, enfim, sem material na escola. Essa pessoa também está praticando uma violência e um crime contra a sociedade, e a gente não vê o político como um bandido, a gente vê como uma pessoa que é corrupta, né? Ele está ali, né, de terno e gravata, ele não é um bandido. Então, a gente, no nosso imaginário, que a gente cria a partir da televisão ali, né, e com a representatividade negativa das pessoas, dos negros e tal, ou do gay, da mulher, que é subserviente ao marido, a gente começa a naturalizar, a introjetar que há pessoas que desviam da norma e que devem ser punidas e mortas. A gente defende isso quando a gente não conhece, né, não tem conhecimento. Então, eu vou parar por aqui, né? A aula poderia ainda ter mais participação, ser mais divertida, porém o povo esqueceu, mas o intuito dessas aulas é trazer conceitos, trazer, que bom, que excelente, trazer conceitos, trazer ideias, trazer repertório. E aí, se você ficou muito interessada num autor, num filme, num documentário, você pode me procurar, que eu tenho um monte de coisa para te indicar. Eu tenho um documentário chamado Autos de Resistência, está na Amazon, que eu assisti e eu amei, que tem a ver com a situação da juventude negra nas periferias e como os policiais chegam e saem fazendo aquelas coisas. Tem o filme Carandiru também, que você pode utilizar na redação, que é um filme excelente, que retrata uma coisa horrível. Enfim, muita coisa bacana e eu posso indicar, eu adoro. Obrigado pela participação, pela atenção, né? Hoje em dia a atenção é uma coisa muito, digamos, tem sido muito difícil, né? As pessoas prestarem atenção, tem sido uma coisa muito difícil. Então, obrigado pela paciência aí. Espero que você saia daqui, pelo menos dessa aula, com algumas coisinhas, né, na cabeça, assim, para pensar e compreender a realidade e, e se dar bem aí, né, em algum texto e tal. Tá bom? Obrigado aí pela participação, tá? Que bom, que legal, cara. Então, a ideia é fazer isso, é fazer com que as pessoas compreendam sei lá, né, a gente se torne mais humano, né? Que a gente nunca deixe de se tornar ser humano. Essa é a ideia. Bom, obrigado, tá? Dorme aí com Deus, aí janta um pouquinho, né? Que tá na hora. E até a próxima, tá? Um abraço aí. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui. Tchau, tchau. Parei a gravação? Parei. Não há mais ninguém na reunião. Eu fecho. Você deixa uma chamada.